Mas eu queria apontar também algumas coisas nisso que o Pedro levantou e no que você falou sobre a força do Lula, né? Eu fiz aquela intervenção de falar em relação ao Congresso, com certeza. Eu entendo que tem mais do que isso, mas eu acho que hoje aqui nós estamos fazendo esse desenho e eu tive a impressão de que aquela coletiva de ontem do presidente Lula faz do reconhecimento de todas essas vulnerabilidades. Não sei o quanto ele vai conseguir revertê-las. E essa crise institucional, inclusive, é uma que depende em parte dele e em parte não, né? Porque tem todo esse desenho que vocês fizeram. Tem um desenho institucional, tem um desenho circunstancial do que a Lava Jato fez, emparedando todos os partidos, inclusive do Centrão, com muita força e uma reação organizada, coordenada, de autopreservação, que bem sucedida, tão bem sucedida que ajudou, inclusive, a derrubar a Dilma, somando-se a inabilidade política dela. Então, tem essa conjuntura ali que o Centrão, que sempre foi tão poderoso desde a Constituinte, no momento em que esteve mais ameaçado, soube se preservar, se rearticular e voltar ainda mais forte. É uma história de volta por cima política que bota a do Trump, talvez, ali, talvez equiparável, ou eu tendo a pensar até que maior, né? Tava metade da cúpula presa, tava todo mundo indiciado, uma confusão, enfim. E aí vem, então, o Temer, que era um originário justamente dessa turma, do Centrão, talvez um Centrão um pouquinho mais ilustrado, mas do Centrão clássico, do Centrão disposto a apoiar qualquer governo, desde que levasse alguma vantagem, mas era ainda capaz de discutir projetos, de pensar país, de abrir concessões para ajudar um presidente, concessões ideológicas, inclusive. Né? Eu acho que ninguém tem ilusão de que o Centrão sempre foi mais à direita, mas fez concessões governo Lula, aos governos de esquerda, aos governos do PT, e levou vantagens para isso, mas também ainda tinha algum tipo de espírito público. Vou emprestar essa poesia ao Centrão, depois eu recupero ela logo em seguida, no momento seguinte, porque... De fato, o Temer ficou muito vulnerável, muito exposto pelas denúncias e tudo mais. E aí vem o Bolsonaro, que era originário do Centrão também. Só que do baixo clero do Centrão, era o meme do Centrão, era o mascote ali, que falava as bobagens bem mais à direita que ninguém tinha coragem de admitir. E aí o Centrão também usou ele de cavalo, né? Não foi só o contrário, né? Cada um montou no outro conforme a conveniência, né? Foi um jogo ali de troca-troca. Nossa, hoje eu tô com analogias que, peraí, deixa eu só reorganizar aqui meus verbos. Enfim, o fato é que chegamos com o Lula, que tinha um histórico de articulação política bem mais eficiente do que os que o sucederam. E eu tenho a impressão de que nesses 2 anos, por essa crise das emendas, ele teve muito pouco de espaço para articular, e eu acho que ele teve pouca disposição para articular também. Quando o Lira trucou o Padilha, que foi um truco público de uma indelicadeza que não se via fazia tempo, né? O Lula fez uma escolha política também de... Se ele desse a cabeça do Padilha naquele momento, entrega as chaves de vez do Planalto para o Lira. Mas eu acho que a gente pode até discutir o mérito dessa decisão, mas eu acho que o cálculo foi esse. E desde então, o pouco que precisou ser feito de articulação foi feito por um ministro só, que foi a agenda econômica do Haddad a duras penas. Mal ou bem, o Lula pontuou isso, essas vitórias ali, né, da reforma tributária, do arcabouço fiscal, da própria PEC da transição ali logo no comecinho. Mas de resto, você pega qualquer outra área do governo Lula,
não tem ministro no Congresso articulando. A gente ouve muito isso dos nossos colegas em Brasília. As pessoas falando, olha, pô, tem agenda X do Ministério... não vou nem pegar um dos mais identitários ou polêmicos, mas do Ministério da Agricultura. O Fávaro é um cara do Centrão, não está lá articulando com tanto afinco. A saúde, então, claro, a Anísia tem talvez um dos ministérios mais visados, né, mais cobiçados pelo Centrão. É difícil, mas assim, ela também, até onde a gente acompanha do noticiário, não fez um esforço tão grande de aproximação. Eu acho que o Lula sinalizou ontem que isso deve mudar, ou que pelo menos é o desejo dele que mude, que ele vai se esforçar para isso. Você acha que ainda tem chance, ainda tem espaço de reverter alguma coisa nessa? Eu fiz esse introito longo, mas a pergunta é essa: tem espaço para aproximar o Congresso do Executivo? Tem espaço nos ministérios onde o dinheiro está. Os ministérios que têm mais dinheiro, há uma super representação do PT. Saúde e educação passam muitos recursos, são ministérios que estão com o PT. A saída para essa articulação política do governo, se é que há uma saída, a gente pensa muito no Lula do início dos anos 2000, o Lula do seu primeiro mandato, é um Lula 22 anos mais novo do que o Lula de hoje. O Lula de hoje é 22 anos mais velho, passou mais de 500 dias na cadeia, tem uma oposição muito mais bem enraizada na sociedade, mesmo que não tão organizada a nível partidário, mas enraizada na sociedade. E tanto que o Centrão se sentiu à vontade para ficar mais ideológico. Exatamente. Também, né? Hoje o Centrão consegue exercer a sua oposição com ressonância na sociedade de uma forma que a oposição tucana do primeiro e no segundo governo do Lula jamais podia imaginar. O PSDB não conseguia nem articular a sua agenda na sociedade. Para sobreviver, teve que negar o governo Fernando Henrique, quase. E esse não é o cenário da oposição. Do lado do Congresso Nacional, o que a gente consegue pescar nas diversas declarações de políticos, nas conversas, é que há um ressentimento em relação à divisão de poder, em que o governo tenta distribuir o dinheiro. É a divisão clássica, né? Como se constrói coalizões, distribuindo poder ou distribuindo dinheiro. A visão é que o PT tende a tentar distribuir dinheiro para não distribuir o poder. Então, você distribui umas emendas, que é ali um agrado pontual. Na semana que vem, você vai ter que distribuir de novo as emendas para outro grupo de parlamentares. Mas o poder acaba ficando concentrado nas mãos dos ministros petistas ou mais identificados com o PT. Saúde, educação, justiça, os grandes ministérios do poder ficam com o PT. Então, pode ser que aí esteja uma saída. Pode ser que não tenha solução. Pode ser que a migração do poder para o Congresso tenha sido forte o bastante que tenha inviabilizado a governabilidade como a gente a entendia até 10 anos atrás. Pode ser que realmente não seja um problema de ser Bolsonaro ou Lula, seja um problema estrutural que o crescimento das emendas tenha inviabilizado a governabilidade. Mas pode ser também que seja apenas um poder de total inabilidade política de Bolsonaro, que tenha inviabilizado a sua relação com o Congresso, salvo apenas no final, quando ele consegue entregar para o Centrão, principalmente representado pelo Ciro Nogueira no Planalto, as chaves do cofre. E pode ser que Lula só não tenha mesmo dividido o poder de forma adequada e que depois de uma divisão mais equilibrada, a governabilidade volte para essa relação. Mas eu acho que está em suspenso. A gente vai precisar esperar para ver, porque acho que são duas hipóteses possíveis. Que o Congresso só esteja resistindo por não se ver representado, novamente, uma parte da entrevista do Lira de hoje para o Globo, ou pode ser que a gente já esteja num quadro em que só uma reforma nessas relações, pode ser uma reforma do sistema eleitoral, pode ser uma reforma política, possa nos indicar uma saída.